Olá pessoal, meu nome é Elmo Fernandes, sou professor do curso Opção, vou falar um pouquinho de Clara dos Anjos de Lima Barreto e eu quero ir logo ao assunto, mas preciso de fazer algumas observações aqui bem importantes. Primeiro, já que estamos comentando sobre uma obra a ser explorada em uma prova de exame seletivo do Cefet, não se pode sonhar que serão cobradas apenas questões referentes ao enredo, por exemplo, quem casou-se com quem, que cobrem apenas o que está acontecendo ali, mas também de questões estruturais. Olha, nessa prova do Cefet tem 20 questões de linguagens, 10 das quais de literatura exatamente sobre a obra Clara dos Anjos. E um terceiro ponto, rapidinho aqui, é que independente do que eu estiver falando com você aqui, é imprescindível que você leia a obra, ok? Você conhecer a obra, ler o livro mesmo. Então vamos à obra propriamente dita. O autor Lima Barreto era mulato, viu? Ele nasceu em 1881, mesmo ano em que também outro mulato, Machado de Assis, que você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido, introduzia o realismo na literatura brasileira, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Também Aloysio de Azevedo, naquela época, ele inaugurava também a sua obra O Mulato, e essa obra O Mulato tratava de temas afins também, ok? Clara dos Anjos, que é também o nome da protagonista, foi escrito por Lima Barreto em 1922, mesmo ano da morte do autor, mas foi publicada póstumamente, quer dizer, depois da sua morte, em 1948. A obra é uma crítica contundente ao preconceito racial, às desigualdades, à misoginia, tudo que estava presente ali no Brasil no início do século XX, especialmente na sociedade fluminense. Bom, a descrição da mocinha Clara dos Anjos reforça os malefícios de uma formação machista que ela teve, superprotetora, repressiva e limitadora, reservada, aliás, às mulheres, tanto naquela época em que a obra foi escrita, como muitas vezes até nos dias de hoje. O gênero textual é a ficção e o estilo de época é o pré-modernismo. Okay? O foco narrativo é o seguinte: embora o foco narrativo estabelecido na obra seja em terceira pessoa, o autor é onisciente, ele conhece os personagens e ele também faz parte desses personagens, ele compartilha a própria obra com o leitor, momentos de irritação, etc. E o espaço? A maior parte do espaço, tudo acontece no subúrbio do Rio de Janeiro. Clara dos Anjos, com seu pai Joaquim, que era um carteiro, certo? E ela morava também com Ingrácia, sua mãe, uma mulher simples, dona de casa. Lima Barreto descreve o ambiente suburbano com riqueza de detalhes, com os vários tipos de casas, casinhas, casebres, barracões, choças e a vida das pessoas que ali vivem. Também ao descrever o subúrbio, Lima Barreto aborda o advêncio dos bíblios, os protestantes, que estavam chegando naquela época com os imigrantes, eles alugaram uma chácara ali e passam a conquistar novos fiéis para o seu culto. Os fiéis estavam até gostando, porque era um alívio para eles, certo? Mas Lima Barreto não gostava, viu? Tinha ojeriza por causa da influência americana no Brasil, e ele também, então, não gostava muito, assim, dos bíblios, não, tá? Bom, a denúncia das condições de vida das pessoas mais pobres ali é contundente na obra. Mas não são descrições assim cansativas, tá? De certa forma, elas até exercem uma função estética na obra. Também pudera, a formação de Lima Barreto era de jornalista, e jornalista é sempre bem mais sucinto. E a obra, hein? Olha, Clara dos Anjos é uma bela jovem de 17 anos, mulata, inocente, tá? Recatada, acredita no amor. Ela vive no subúrbio do Rio de Janeiro, como eu disse, Embora pobre, sua modesta casa possui 2 quartos, sala de jantar e visitas, tem cozinha, despensa, um quintalzinho, Joaquim
morava com a Engrácia e a filha. A Engrácia era uma mulher sedentária, caseira, né? Joaquim era um carteiro, gostava de violão, flauta e gostava de modinhas também. Era compositor de algumas valsas e alguns tangos. Gostava de passar as tardes de domingo jogando solo com seus dois amigos, Mahamak, que era o padrinho de Clara, e o português Lafões, um guarda de obras públicas. Clara foi a única filha sobrevivente do casal. Os irmãos da menina todos morreram e pouco se sabe sobre o destino deles. A obra não fala sobre eles, porque só fala que eles morreram. Né? A menina sempre recebeu a melhor educação, entre aspas, né? E acolhimento da sua mãe. A vida da garota Clara, entretanto, muda subitamente quando, num domingo, numa roda de amigos, na própria casa de Joaquim, de Clara Nunes, de Clara dos Anjos, Lafões, amigo do pai, ele sugere uma comemoração diferente para o aniversário de Clara, Clara dos Anjos, induzindo os pais a convidar um amigo de nome Cássio, um mestre no violão e na modinha, a somar-se aos músicos naquela oportunidade de aniversário, né? O tal Cássio Jones, dizer que era um sujeito que entendia muito de modinha, gostava muito de modinha. Esse Cássio tinha menos de 30 anos, malandro toda a vida e perigoso. Cássio já havia se envolvido com várias mulheres, né, e com a justiça antes, mas sempre fora acobertado pela sua família, especialmente pela sua mãe, sua sempre protetora. Né? Assim ele conseguia subornar a polícia e continuava sempre impune, mesmo depois de ter levado a mãe de Inês, viu, uma das suas vítimas, né, a um suicídio. A mãe dela morreu de tristeza. Lafões havia sido preso por ter se envolvido numa briga de bar. E lá conheceu Cássio, que estava preso na época, por ter se envolvido com uma mulher casada. Né? Joaquim não estava muito bem acompanhado, não, né? Mas lá tinha também, naquela tarde, Mahamek, que é o padrinho de Clara, e ele logo se opõe à ideia do convite, porque sabia que aquilo poderia trazer problemas à família. Mahamek conhecia Cássio, né, e sabia do perigo a que Clara estaria exposta. Aí começa a conversa. Então, afilhada, o Lafões falando, né? Quando se casa? Aí ela disse, nem penso nisso, né? Fazendo um trejeito assim meio faceiro. Qual? Observa Lafões. A menina já tem algum de olho, hein? Olhe no dia dos seus anos. É verdade, Joaquim, uma coisa. O carteiro descansou a xícara e perguntou, o que é? Aí ele diz o seguinte, eu queria pedir a você autorização para aqui trazer no dia dos anos, no aniversário, né, de Clara, um mestre do violão e da modinha. Clara não se conteve e perguntou logo faceira, né, apressada, né, quem é? Lafões respondeu, é o Cássio. E esse tal Cássio acaba comparecendo à festa. Mesmo que todos já o conhecessem e soubessem da sua fama, o seu jeito divertido ludibriava qualquer convidado, viu? Terrível homem. Apresentado por Lafões aos pais de Clara, eles logo perceberam as investidas dele sobre a filha e impediram que esse Cássio retornasse à casa uma segunda vez. Claro, os pais sabiam agora da sua fama de sedutor, não é? Sujeito que não tinha qualquer preocupação com as mulheres com quem ele se envolvia. Cássio colecionava no seu currículo amoroso 10 defloramentos, não é? E a sedução, não sabe o que é defloramentos? Não, você sabe. E a sedução de um número muito maior de senhoras casadas. Já era conhecido nos jornais e também nas delegacias o tal Cássio. As moças vítimas eram quase sempre mulatas ou negras, humildes, ingênuas, não é? A mãe do rapaz, contudo, sempre o defendeu com unhas e dentes de todas essas acusações feitas contra o filhinho. No dia da festa de aniversário, a menina ainda chegou a ser alertada por uma de suas amigas. Clara, toma cuidado, esse homem não presta. O modo superprotetor, entretanto, como a menina fora criada pelos pais, especialmente pela mãe, parece ter sido um erro que viria a culminar no trágico destino da filha. Como vivia reclusa, sem convivência, sem relações com outras pessoas, Clara não tinha sequer uma pequena experiência de vida, sendo facilmente enganada, não é, por quem quer que fosse. Clara não reparava, por exemplo, olha gente, não reparava
que havia preconceito despertado por ela ser mulata, né? Naquela altura, no subúrbio do Rio de Janeiro, uma mulata não se casava de jeito nenhum e não se constituía família com homem branco. Não se casava com homem branco, né? Até que se casava, mas com homem branco era difícil. Na sua ingenuidade, Clara acaba se apaixonando por Cássio, olha que trágico, sem perceber as intenções maliciosas do rapaz. Seu padrinho Mahamak, ao se aperceber da situação, tentou até intervir naquela situação para proteger a sua afilhada, mas ele acaba sendo assassinado por Cássio e por um capanga. Cássio até chega a confessar o crime, sabe, para Clara, mas convence-a de que se tratou de um ato desesperado de amor por ela. Terrível, né? Frágil e iludida com a promessa de uma paixão verdadeira, Clara cede às insistências de Cássio e se entrega a ele, né? O tempo passa, Clara descobre que está grávida. Quando avisa Cássio, você já deve saber, né? Ele covardemente, mais uma vez, foge, como já fizeram com tantas outras mocinhas, né? E deixa a mocinha desamparada. Ela tenta praticar um aborto, sabe? Mas sua mãe lhe sugere uma visita à dona Salustiana, mãe de Cássio, para ele indicar uma ajuda, um conselho, ver qual seria a ação dela, né? Qual a sua surpresa quando, ao ser recebida por Salustiana, é maltratada e humilhada, especialmente devido à cor da sua pele e à sua condição social. Assim como havia acontecido com outras ocasiões, Salustiana, ela defende o filho até o fim, né? E acusa a pobre jovem do acontecido. Ela diz, por exemplo, ali, ó, ora, vejam vocês, é possível admitir-se meu filho casado com esta... As filhas que estavam assistindo intervieram, né? Que é isso, mamãe? Né? A velha continuou, casado com gente dessa laia? Qual? O que diria o meu avô Lord Jones, que foi cônsul na Inglaterra, né? O cônsul da Inglaterra aqui em Santa Catarina? Que diria ele se visse tal vergonha? Qual? Parou um pouco de falar e após instantes aduziu. Engraçado essas sujeitas, né? Queixam-se, esse né foi por minha conta, queixam-se de que abusam delas. É sempre a mesma cantiga. Por acaso meu filho as amarra, amordaça, ameaça com a faca e o revólver? Não, a culpa é só delas. Pela fala da mãe de Cássio, olha, já é possível perceber as marcas claras de preconceito e discriminação racial e social, né? Após ouvir o discurso cru e duro de Salustiana, a Clara, então, se torna consciente de sua condição social de mulher oprimida, mestiça, pobre, né? O autor representa na figura de Clara e no seu drama a condição social da mulher pobre e negra, geração após geração. No final do romance, consciente e lúcida, Clara reflete sobre a sua própria situação, né? Enfim, o que era preciso, tanto a ela, sabe, como as suas iguais, era educar o caráter, revestir-se de vontade, como possui essa varonil Dona Margarida, né, que vocês vão conhecer bem também, para se defender de Cássio e seus semelhantes e bater-se contra todos os que se opusessem, por este ou por aquele modo, contra a elevação dela social e moralmente, né? Mas é difícil, nada fazia inferior às outras, senão o conceito geral e a covardia com que elas admitiam, né? Bem, o exagero narrativo de Lima Barreto nessa obra torna-se patente ao descrever a figura do sedutor. O Cássio é branco, sadento e de cabelos claros, né? Como apontou Lúcia Miguel Pereira, até os animais de predileção de Cássio, os galos de briga, são apresentados com visível má vontade, horripilantes, galináceos, de ferocidade repugnante, né? Até do que ele gostava, né? As próprias descrições de partes do subúrbio tornam-se também instrumentos de denúncia das condições de vida das pessoas mais pobres. Mas, como eu disse, não são descrições cansativas, né? Elas até exercem uma função estética na obra, certo? Bem,
Enfim, é interessante a gente observar o estilo coloquial do autor, que evidencia a pouca diferença, sabe, entre o registro da linguagem da fala dos personagens e da fala do próprio narrador, já que ele era um desses personagens. Ele, inclusive, morava também no subúrbio, viu, gente? Lima Barreto. E os personagens principais? Olha, Clara era uma mulher jovem, como eu disse, ingênua, de 17 anos, frágil, pobre, mulata, né? Super protegida pelos pais. Era a filha única desse casal, Joaquim dos Anjos em Grácia, e tem o destino desgraçado após conhecer esse tal Cássio, esse malandro, né? O autor, ironicamente, isso aí, viu, gente, é uma observação que eu fiz, dá o título à protagonista Clara, embora ela seja mulata. E dos anjos, embora nada de angelical esteja acontecendo em sua vida, né? Isso é uma observação que eu fiz assim bem clara, sabe? E a gravidez indesejada, a fuga de Cássia, a discriminação racial e social que ela sofre fica bem clara na obra, né? Bem clara. Clara, uma jovem sonhadora, né, bem criada, mas ela precisava, né, gente, de mãos fortes que modelassem e fixassem a sua vida, a realidade que cerca as pessoas, né? O Joaquim dos Anjos, como eu disse, é carteiro de origem humilde, pai de Clara e marido da dona Engrácia, né? É só refazendo aqui, quer dizer, é só reiterando que ele era um homem flautista, era carteiro, né, simples. Ele não desconfiou de jeito nenhum, no primeiro momento, das más intenções de Cassie Jones, olha o nome dele, Cassie Jones, em relação à sua filha, né? A Engrácia, gente, a Engrácia era uma dona de casa, esposa de Joaquim, né, estou falando dos personagens agora, linha dura na educação de Clara, viu? Mas uma mulher extremamente dedicada à família, católica, sedentária, caseira, né? Mulher frágil, passiva, incapaz de tomar qualquer decisão de emergência. Claro, as mulheres da época, né? E o Mahamak, padrinho de Clara, companheiro, né, de solo e grande amigo de Joaquim, né? Ele era semi-aleijado e semi-paralítico do lado esquerdo do corpo, sabe? Tinha muito interesse em discutir política e literatura, de instrução bastante limitada, viu? Embora tivesse chegado a conviver com pessoas bastante cultas, né? Sempre melancólico Mahamak, né? Amou com todas as forças a obra Primavera de Casimiro de Abreu, esquecida por um viajante no balcão do armazém em que ele certo tempo trabalhou, certo? Ele procurou sempre afastar Cassie lá de Clara, né, o Mahamak, mas acabou sendo assassinado a mando desse bandido. E o Cássio Jones de Azevedo é filho legítimo, né, filho ilegítimo de Manuel Borges e de Azevedo e Salustiana Baeta de Azevedo. Um violeiro com pouco menos de 30 anos, como eu disse, né, homem branco, toca no aniversário de Clara pedido de Lafões, malandríssimo, conhecido por colecionar as mulheres, né? Então, resumindo aí, Cássio seduz Clara até que ela finalmente se apaixone por ele. Estou falando aí dos personagens, por isso estou repetindo, tá bom? No subúrbio, ele era galanteador. Fora do subúrbio, na cidade, ele era um zero à esquerda. Ninguém conhecia Cássio na cidade. Dependendo do lugar onde ele ia, como no dia em que foi depositar no banco o dinheiro da venda dos galos de briga, né, porque ele ia fugir, né, quase apanhou, né? A propósito, nesse episódio, ele foi reconhecido por uma das mulheres de quem ele havia se aproveitado, né? Oportunidade em que ela, aos gritos, coube lhe informar que o filho dele, o filho com quem ela teve com ele de 10 anos de idade, já estava recolhido em casa de detenção, né? Eu falo fugir aqui, gente, fugir, ele estava fugindo naturalmente da sua responsabilidade com Clara, né? Então, resumindo, o homem não prestava, tá? Salustiana Baeta de Azevedo é mãe do intolerável Cássio Jones. Ô, gente, vocês viram que eu estou com bastante raiva desse homem, né? Ela sempre acobertou o filho nas confusões pessoais e nas relações que ele mantinha com as moças pobres e quase sempre mulatas de quem ele se aproveitava. Olha, gente, uma lista mais ou menos aqui, ó. A Nair, a Inês, a Luísa, a Santinha, a Bernarda e a própria Clara dos Anjos, né?
ela gostava de se exibir, garantindo que o seu pai era do exército, né? E chegou a ser escriturário, mas ele chegou a ser escriturário, né? Nada mais, viu? Ostentava que o seu avô também, o Lord Jones, né? Foi cônsul na Inglaterra, em Santa Catarina, mas nada disso provado, tá? É racista demais essa mulher, preconceituosa, jamais concebeu que o herdeiro se casasse com alguém que considerasse ser um mau partido. Enfim, mau caráter também. É isso aí, viu, que eu tenho a dizer sobre a obra. Eu quero dizer a você o seguinte, eu preparei, além desse comentário escrito, em torno de 30 exercícios, tá bom? Está no meu site, que vai sair embaixo, tá bom? www.elmofernandes.com.br. Isso é vendido? Não é? A gente vive disso, mas se você quiser comprar, eu espero que esse nosso comentário já tenha ajudado, mas se você quiser aprofundar, nós temos esse material à disposição aí no nosso site, tá? Pagamento por Pix, tudo baratinho, é só para que você possa sair-se extremamente bem no dia da prova do Cefet, no dia dessas 10 questões, né, que serão cobradas do livro Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Ok? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.